Então esses remédios, gente, tanto a tansulosina, a dutasterida, eles são paliativos. Se você parar de usar, a próstata vai continuar obstruindo. E depois de um tempo, inclusive, ela pode continuar crescendo. A dutasterida e a finasterida, gente, depois de 6 meses, artificialmente reduzem o valor do PSA. Então é como se você tivesse um fogo e você está só abanando a fumaça. Mas para você ver como é que está essa fumaça, o real mesmo, você tem que multiplicar, no caso do PSA, o valor do PSA por 2. Então, por exemplo, teu PSA você usou como DART, você ficou feliz porque o teu PSA caiu pela metade. Foi de 3 para 1,5. Mas, na verdade, ele não está 1,5. O PSA ele é 3. Você tem que multiplicar o valor por 2. Então, esses remédios eles têm uma ação limitada, mas para algumas pessoas vai super bem. Tem pacientes que tomam a vida inteira o medicamento, estão felizes, não têm sintomas ou sintomas muito leves e vão levando a vida assim. Agora, tem outras pessoas que não gostam de usar remédio, que têm efeitos colaterais de medicamentos, ou que têm complicações já mais graves. Por exemplo, um paciente perguntou hoje, tem pedra na bexiga. Como é que vai tratar a pedra na bexiga? Já é uma complicação, então tem que fazer um procedimento, tem que fazer uma cirurgia. Então, nessa cirurgia, já é bom pensar em corrigir o problema, tratar de vez o problema da próstata aumentada, da obstrução da próstata. E aí entrariam os procedimentos. Os procedimentos são procedimentos definitivos e que a gente propõe justamente nesses casos de que o paciente não quer tomar o remédio, ou o remédio não resolveu, ou tem complicações. Por exemplo, a complicação na bexiga pode ser pedra na bexiga, pode ser divertículo na bexiga, já mostra que a bexiga, eu fiz um post essa semana sobre divertículo na bexiga, então isso já significa um sofrimento bem importante da bexiga. Pode ser um resíduo pós-miccional, ou seja, você encheu a bexiga, foi no banheiro, tentou esvaziar e ainda sobrou mais de 100, 150 ml dentro da bexiga. Isso indica já, possivelmente, um comprometimento da função da bexiga. Ou tem insuficiência renal. Então, nesses casos, você tem que ser mais agressivo, Você vai propor um tratamento definitivo para desobstruir o canal da urina. E aí que está os tipos de tratamento. Existem hoje diversas técnicas cirúrgicas, em que eu vou começar pela técnica mais tradicional, que é a raspagem da próstata. A raspagem da próstata, ela já existe desde o início do século passado, ela evoluiu bastante, mas ainda assim ela tem alguns riscos e um sangramento maior, mas é a cirurgia mais realizada no mundo, é o que está amplamente disponível no Sistema Único de Saúde. Então, a raspagem é excelente, O pessoal falando sobre a raspagem aqui, só que a raspagem ela tem problema de sangramento, que o sangramento pode entupir o canal da urina, pode causar um pouco de transtorno ali no transoperatório, enquanto está internado, pode obstruir a sonda, etc. Tem o risco também da água destilada, que é utilizada durante o procedimento, que ela pode intoxicar, pode ser um caso bem grave, inclusive. E ela tem também o problema da ejaculação retrógrada, ou seja, a pessoa tem uma chance aí até de 70%, 80% de perder a ejaculação. E aí surgiram novas técnicas, como a raspagem bipolar, que é mais segura. Aí você não tem esse risco de intoxicação. O plasma também, que veio depois, foi muito bom o plasma, que vaporizava a próstata. Então, e vaporizando a próstata, você também tem o green light, que eu falei bastante aqui também. O pessoal perguntando sobre a raspagem, se tira totalmente essa parte da próstata que aumentou. A raspagem, a ideia é tentar tirar, mas normalmente acaba sobrando. Então, por isso a recorrência até da raspagem, ela é um pouco maior, tem de 5% a 7%, alguns falando até de 10% em 10 anos. Daí surgiu uma outra técnica, que é a enucleação da próstata. Antigamente, para próstatas muito grandes, próstatas acima de 80 gramas, se indicava já fazer a prostatectomia, ou seja, a retirada dessa parte da próstata que cresceu, não é retirada completa da próstata não, por uma cirurgia aberta, por corte, e nesse caso tinha que abrir a bexiga e com o dedo se tirava toda essa parte da próstata que cresceu. Imagina que você tem uma bergamota, uma tangerina, e você então vai rente a casca e descolando toda a goma, até o finalzinho dela, e depois puxa toda a goma, então a próstata ficaria, entre aspas, oca. Assim mais ou menos era feita a cirurgia, por técnica aberta, e o problema disso, tinha sangramento, tinha que ficar internado 4 dias, tinha que ficar com sonda 4 de 5 dias, então era uma cirurgia que tinha um risco também de incontinência maior. E esse tipo de cirurgia, hoje em dia, ela evoluiu, não é mais feita aberta, é uma cirurgia, tem gente que faz por robô, mas hoje em dia é possível fazer essa cirurgia sem corte, então é a enucleação chamada ROLEP, tudo pelo canal da urina, em que o laser consegue justamente tirar, separar aquela goma da tangerina, no caso do exemplo que eu utilizei, da casca. E isso tira realmente a maior parte da próstata que cresceu, praticamente toda. E aí essa técnica tem a menor recorrência.
Só que ela pode ter uma incontinência transitória, então você pode perder urina ali no pós-operatório. Inicialmente costuma ser transitória, não é para ser definitiva. E ela também tem alta taxa de ejaculação retrógrada. Gente, quando a gente fala de ejaculação retrógrada, é algo muito importante para muitos homens. Para as mulheres, não, nem tanto. Mas para os homens, mais da metade dos homens se importam muito em perder a ejaculação. E isso afeta diretamente a satisfação sexual. E pode desenvolver, sim, a disfunção erétil por causa disso, né? Quanto maior a gravidade dos sintomas de próstata aumentada, quanto mais sintomas você tiver, maior a chance de você também desenvolver, além da ejaculação retrógrada também, pela próstata aumentada, mas disfunção erétil. Aí, recentemente, ano passado, surgiu essa nova técnica que é o Rezum, a vaporização. Essa injeção de vapor da próstata, ela entra numa categoria chamada MISTs, que são cirurgias ultra minimamente invasivas, que são cirurgias que procuram preservar a função sexual e, ao mesmo tempo, desobstruir o canal da urina. E aí entraria o iTind, entraria o Urolift, que são âncoras que são colocadas na próstata, e o Rezum. O Rezum foi o último deles a ser lançado aqui no Brasil, mas o Rezum é o único que realmente consegue reduzir o tamanho da próstata. Os outros, como por exemplo o Urolift, ele só vai apenas comprimir a próstata para liberar o canal. E comparado ao Urolift, o Rezum tem menos recorrência. Então esse é um ponto muito positivo para o Rezum. E além disso, o Rezum, como ele tira, realmente ele faz uma ablação, ele diminui o tamanho da próstata, então tem bem menos recorrência. Então os procedimentos que não causariam ejaculação retrógrada, justamente o Rezum. O Rezum, na verdade, tem 97% de sucesso. O Urolift também. Aí entraria o iTind, que na verdade o iTind, muita gente também me perguntou isso nos comentários dos posts, por que não usam stent? O iTind é uma espécie de stent, que fica ali temporariamente no canal da urina, até a próstata vai fazer, na verdade, um corte na próstata, então acaba assim desobstruindo o canal da urina e fica ali por uma semana, e isso é suficiente para desobstruir. Mas ele também tem mais recidiva. E tem outro ponto vocês me perguntam bastante, é sobre a embolização. A embolização, muita gente hoje em dia ainda faz. O que é embolização? A embolização vai pegar uma artéria, normalmente a artéria femoral da coxa, e por lá ele vai sendo guiado por um raio-x para você ver qual artéria que você está indo, e vai procurar obstruir as artérias que irrigam a próstata. Então você vai, na verdade, tirar sangue da próstata e com isso você espera matar células e reduzir o tamanho da próstata. Quando você lida com artéria, é mais invasivo até do que lidar com o canal natural da urina, com o canal com a uretra. E a recorrência também acaba sendo muito maior. A recorrência da embolização chega a 20%, 30% dos casos. Então, quando eu falo de procedimentos ultra minimamente invasivos para preservar a eliminação seminal, eu falo mais sobre o Rezum ou Urolift. Essas duas técnicas. Gente, falando um pouco sobre custo, né? Primeiro eu vou falar acho que as vantagens do Rezum são muito importantes de eu comentar aqui, porque como o Rezum é uma novidade, chegou no Brasil, na verdade a gente foi o último país da América Latina a receber o Rezum no ano passado, e o Rezum já existe nos Estados Unidos desde 2012, mas foi aprovado na FDA em 2015, então eles têm muita experiência lá, é feita no consultório, inclusive, e é um procedimento que você pode fazer com sedação. É aquela mesma anestesia para você fazer uma endoscopia, então muito mais superficial. É um procedimento rápido, eu consigo visualizar bem, e a ideia é injetar um vapor na temperatura certa, numa pressão correta, e esse vapor ele vai se difundir no meio das células e ele vai agir por 2 centímetros cúbicos, ou seja, 2 ml. E eu faço várias injeções no mesmo procedimento, dependendo do tamanho da próstata, dependendo da uretra, dependendo do formato da próstata, eu vou fazer várias injeções. E essas injeções, então, injetando o vapor, agindo por 2 centímetros cúbicos, eles vão matar essas células e com o tempo, que pode demorar de 1 a 3 meses, essas células vão ser reabsorvidas e isso vai liberar o canal da urina. O paciente vai para casa logo depois e vai com uma sonda que pode ficar ali de 3 a 5 dias. Em alguns casos, próstatas muito maiores, pode ficar até um pouco mais. Mas pacientes não reclamam disso, porque não é doloroso. E é uma sonda que você coloca dentro da roupa íntima, não fica aparecendo. Então você sente vontade de urinar, vai esvaziar e segue a vida normal. Depois a gente tira isso no consultório. E aí já o resto das atividades você já pode fazer tudo normalmente. Então o retorno à atividade física, às atividades habituais, é bem mais rápido.